Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito e todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. E hoje eu quero falar de uma das coisas que mais aflige os advogados no início de carreira, que é a cultura do êxito ou a cultura do resultado. Certamente, você que está no primeiro, segundo, terceiro ano de advocacia, ou está pensando em começar, você psicologicamente vai ser massacrado pela cultura do êxito. E nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode mudar a sua cabeça para você começar a enxergar para outras coisas. E o que eu chamo de cultura do êxito? É natural que no início da advocacia, a maioria das nossas demandas seja preponderantemente relacionada ao contencioso ou a processos. Isso porque até a gente começar a criar nos nossos clientes ou naquelas pessoas que estão próximas a nós uma cultura necessária de prevenção, leva um tempinho. E partindo do pressuposto que você tem vários processos no início da sua carreira e que o seu escritório ou o seu nome não é tão bem estabelecido assim, o que acaba acontecendo é o seguinte: você deposita muita força no resultado proveniente daquelas ações. E provavelmente grande parte dos seus honorários também estarão atrelados a isso. E isso gera um efeito muito perverso, porque acontece assim. Para começar, os processos demoram demais para poder terminar. Mas vamos partir do pressuposto que você tenha um processo relativamente rápido, dentro de um ano entre a inicial e o pagamento ou cumprimento da obrigação. Você trabalha muito e aí tem uma decisão numa tutela de urgência que é negativa. Você pode agravar ou pode simplesmente não agravar. E você se frustra porque fez uma excelente petição e trabalhou muito bem. E o seu cliente também tem uma certa frustração. Depois você passa meses conduzindo o processo. Às vezes é um processo que tem julgamento antecipado da lide, não tem instrução, e você vai ter uma sentença que também é desfavorável à sua pretensão. E aí você se frustra novamente. Se estivermos tratando de juizado especial, você vai fazer um recurso nominado ali e vai para uma turma recursal. E pode ser que no fim do processo você tenha ainda a manutenção da sentença e, sobretudo, um resultado negativo. E aí, quando isso acontece, seja nessas microdecisões, nas decisões interlocutórias que envolvem mérito ou na decisão final, você fica desolado, porque você acha que todo o seu trabalho foi colocado de lado. Você fez um trabalho excelente, você tinha provas e você pensa, poxa vida, eu não consegui ter resultado financeiro, nem resultado técnico nesse processo, eu sou horrível, minha advocacia não prospera. E isso vai acontecendo de forma escalonada. Por quê? Pessoal, a situação é muito simples, né? E o primeiro argumento que eu vou dar para vocês é: nós precisamos parar de ter essa ideia como advogados de que só o êxito importa. É claro que o êxito importa. A gente, principalmente pessoas como eu e provavelmente você que está me assistindo aqui, querem entrar para poder fazer com que as suas pretensões no processo sejam atendidas, né? As pretensões das pessoas às quais você representa. Mas fato é que nós não controlamos o resultado do processo. Isso quer dizer que não importa o quão brilhante você seja, não importa o quanto você seja diligente em despachar uma tutela provisória, em estudar sobre aquele determinado tema, se preparar para uma audiência, o resultado é, eu não vou dizer completamente, mas estatisticamente imprevisível. E isso quer dizer que, partindo do pressuposto que eu não controlo o resultado do processo, eu não posso simplesmente abrir mão de qualquer responsabilidade. Eu preciso ter uma responsabilidade com relação àquilo que eu controlo. E o que nós controlamos como advogados? A qualidade, primeiro, das coisas que a gente produz tecnicamente. Então a gente controla a qualidade das petições que a gente faz? Evidentemente. Então esse é um ponto de atenção primário. Segundo ponto que a gente controla e a gente faz muito mal, a nossa comunicação com o nosso cliente. A gente se comunica muito mal com os nossos clientes. O que a gente geralmente faz?
em um processo de 2, 3 anos, a gente tem às vezes 3, 4 pontos de contato com o nosso cliente. E, portanto, essas ações que a gente faz de só trazer notícias ruins para o cliente, elas vão criando uma imagem negativa da gente. E como é que eu posso, ao contrário disso, usar isso ao meu favor? Eu posso ter mais pontos de contato com o meu cliente. Eu vou dar um exemplo clássico que nós fazemos aqui no escritório. Quinzenalmente, nós pegamos todas as ações que não tiveram andamento nos últimos 30 dias e a gente vai ao fórum até a secretaria, né, como faziam os incas e os maias, e diligenciamos na intenção de fazer com que aqueles processos que não tenham movimentação façam ou andem aquilo que precisam andar. E aí, quando a gente faz isso, a gente chega no escritório e avisa ao cliente. É lógico que quando você tem um escritório um pouquinho maior, você vai ter um sistema, né? Mas tem sistemas super baratos, hoje, super acessíveis. Aqui no canal tem várias dicas sobre sistemas de gestão. Então, você cria pontos de contato dizendo, olha, eu fui até o fórum e diligenciei para que o seu processo possa andar mais rápido. No outro mês, vá novamente e comunique novamente. Você vai criando pontos de contato com aquele cliente e a impressão que você vai passando para o cliente é a seguinte, olha, esse advogado ou o meu procurador ou o meu representante está de fato cuidando daquilo que é meu em termos processuais. E o que você faz? Você vai gerando valor para o seu trabalho e demonstrando para o seu cliente que tudo que poderia ser feito dentro daquele determinado processo foi feito. Se o resultado virá ou não é outra história, gente. É outra história, porque eu, assim como provavelmente vocês, não podemos, por dever ético, e nem por dever moral, e nem por dever técnico, garantir nenhum tipo de resultado para o cliente. Então ele tem que entrar sabendo quais são os riscos do processo, né? Então é muito importante que a gente gere esse ponto de contato. Mas mais do que isso, utilizar efeitos negativos como prova do nosso valor dentro do processo. E o que eu quero dizer com isso? Tive uma tutela provisória indeferida. A notícia que você dá para o seu cliente é a seguinte, olha, tive uma tutela provisória indeferida e é isso. Que ótimo, né? Proponha soluções no mesmo ato de comunicação que você faz isso. Olha, a nossa tutela provisória não foi atendida, mas eu vejo possibilidade de reversão, se é que existe possibilidade de reversão no tribunal. Então, nós já estamos preparando aqui o recurso do agravo de instrumento, né? Se for uma tutela, uma decisão interlocutória, né? Que cabe agravo de instrumento. E nós acreditamos que há possibilidade de chance. Vamos trabalhar para que possamos reverter lá no tribunal. Veja, você pegou um ato processual que é negativo para o seu cliente, negativo ao interesse dele, e você melhorou a comunicação desse ato. Em essência, as duas coisas são as mesmas. A tutela foi indeferida do mesmo jeito, você ia gravar do mesmo jeito, mas a forma como você gera valor para o seu serviço passa necessariamente pela comunicação. Então, melhorem os pontos de comunicação, né? Ponto número 3, para diminuir isso, né? Respondam os seus clientes. Respondam os seus clientes. Meu advogado, vocês passam por isso aí. Aqui no escritório acontece sei lá quantas vezes por mês. O cliente chega aqui super insatisfeito. Porque você teve um resultado negativo, a empresa, né, as empresas que a gente atende aqui dizem o seguinte, meu advogado definitivamente não me atende. Eu mando mensagem para ele, ele não me responde, tem um andamento no processo, ele não me responde, eu pergunto para ele quando o contrato vai sair, ele não me responde, eu ligo, ele não atende. Pessoal, isso é uma atividade básica. Ah, Heitor, mas eu não consigo, meu WhatsApp é problemático, eu recebo 2.000 mensagens por mês. Está na hora de você encontrar uma saída para isso, né? Imagine que você tenha um chatbot, contrata um chatbot para melhorar isso, contrata um estagiário para ficar respondendo mensagem de cliente, ou melhor, comece a ser proativo e comunicar antes, tá? Todas essas ferramentas vão fazer com que a gente esvazie essa cultura do êxito. Pessoal,
independentemente do resultado processual, nós precisamos, e eu digo isso psicologicamente, eu no início da minha carreira, né, no início do escritório, quando eu tinha uma decisão desfavorável, eu ficava maluco, né? Eu ficava sem dormir 3 dias, eu ficava com raiva, uma raiva danada, né? Porque a gente cria um amor naqueles poucos processos que a gente tem, né? E com o tempo eu fui percebendo que, a gente faz isso até hoje, né? Deixa eu olhar em retrospectiva e ver o seguinte: eu fiz tudo que eu podia naquela inicial, a qualidade técnica estava boa, a entrega foi boa. Se a decisão foi desfavorável, a gente não controla isso. Então a gente precisa começar a agir com naturalidade. Não é acostumar a ter indeferimento ou perder, mas é começar a olhar para aquilo que a gente controla. E aí você vai melhorando psicologicamente e vai começando a pensar de forma um pouco mais estratégica, como comunicar seu cliente. Por quê? Porque as decisões negativas, processualmente falando, elas fazem parte da vida do advogado. Eu costumo dizer, quando a gente olha para o tênis, né, quando você pega caras como Roger Federer e tudo mais, eles ganham 54% dos pontos totais disputados. Né? No basquete é a mesma coisa. Para você ter um serviço de qualidade, você não precisa, né, ter êxito em todas as ações. Isso é impossível, gente. Né? Não é factível. Então a gente precisa olhar para as coisas que a gente controla e definitivamente todas essas coisas que eu trouxe hoje são coisas que a gente controla. Qualidade técnica, capacidade de comunicação com o cliente, né? E a gente desenvolver ferramentas para isso. E aí, quando a gente desenvolve ferramentas para isso, a gente é capaz de gerar valor para o cliente ao longo do processo e começar a ter uma precificação mais adequada com relação ao valor dos nossos honorários. Né? Isso se reflete muito nas propostas que são feitas por advogado. Olha, eu vou te cobrar aqui um valor de prolabore, mas eu tenho diferenciais, eu te comunico o processo. Eu vou te cobrar uma taxa de manutenção de processo, é que faz sentido para o modelo de negócio aí, mas quando você me ligar eu vou te atender. Quando tiver andamentos, por mais básicos que sejam, ou qualquer tipo de andamento eu vou te comunicar. A gente faz diligências frequentes no fórum para tentar agilizar o seu processo. E óbvio, isso não é uma garantia, são tentativas, mas a gente cuida frequentemente disso. E aí você vai comunicando estratégias, ou desenvolvendo estratégias, melhor dizendo, para tentar melhorar esse processo. E esse efeito psicológico para você, e principalmente para o advogado que está começando, é muito grande. Pessoal, isso é libertador, né, do ponto de vista psicológico. E aí, chegando aqui para o final, se você pensa desse jeito, se tem dúvidas sobre esse tipo de situação, deixa nos comentários, é sempre um prazer conversar com vocês. E, principalmente, apliquem isso no dia a dia de vocês. Vocês vão começar a perceber o quanto isso é bom para vocês, mas principalmente para o cliente de vocês. Esvaziem essa cultura de que se perdeu, o seu serviço foi horrível e se ganhou, você é o melhor advogado do mundo. Isso não faz sentido, até porque a gente sabe que muitas coisas podem acontecer dentro de um processo. Né? Pensem vocês que aquela testemunha que você acreditava ser uma testemunha definitiva para o seu processo foi a pior testemunha na hora de uma oitiva, que o juiz não deferiu o depoimento pessoal que você imaginava no início do seu processo ser decisivo, que... Enfim, tem inúmeras variáveis possíveis, né? A perícia não saiu do jeito que você esperava, o seu cliente não tinha os documentos adequados para você fazer uma defesa. Então, tem muitas variáveis que estão enquadradas aí. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, toda semana tem vídeo novo e me sigam lá pelo Instagram também. Se você não tem um sistema processual, quer fazer pesquisas, quer ter modelo de petições, acessem o JusFi. Tem o link aí na descrição com cupom de desconto. Grande abraço e até a próxima.